japonesa, isso daqui é o que o japonês queima direto na pele. Olha o tamanho do negócio. Às vezes pega mal de falar isso, porque o pessoal leva para um lado errado. Mas o japonês sempre tem tendência a fazer coisas pequenas. Ah, isso vai pra internet, hein? Já pensaram besteira? Eu vou disseminar isso na internet. Vou botar no YouTube. Já pensaram besteira aqui. Isso é um cone de mocha japonesa. Você queima isso daí direto na pele. É. Você pega chinês, por exemplo, o cone é um trabuco desse tamanho. Então, para não pensar em besteira, o japonês tem tendência a fazer as coisas compactas. Tá. O pessoal daqui já perguntou, a matrícula para o Ticum, para quem está fazendo o curso, é livre, tá? Porque está liberado. A taxa de matrícula. Taxa de matrícula. Taxa de matrícula já. Na mensalidade, eu vou tentar ver se a gente consegue 280 mensalidades, são 4 mensalidades 280. Eu vou tentar conseguir, vou perguntar se tem um desconto para quem está fazendo aula, porque eu não sei. Ah, mas posso tentar ver isso, mas a matrícula já fica, já saibam que o pessoal que dá em aula vai liberar. Então, vamos lá, antes de entrar na matéria. Então, antes de entrar na matéria. Qigong, na verdade, é uma coisa que existe uma certa discussão por trás se faz parte da medicina chinesa ou não. Se vocês pesquisarem na internet, tem um artigo do professor Felipe Seolong, ele defende que Qigong, na verdade, não é um dos pilares da medicina chinesa. São exercícios, são terapêuticos, têm seu valor para a saúde, mas não seriam considerados medicina chinesa em si. Em partes faz até sentido, porque muito da fisiologia que é vista na prática do Qigong, ela não bate muito com a fisiologia que a gente estuda em medicina. Mas, por outro lado, determinados conceitos, determinadas teorias do Qigong complementam muito a prática da medicina. Então, por exemplo, vocês não tiveram nada sobre 3 tesouros, como o professor comentou. Três tesouros é uma das bases do Qigong, por exemplo. O chinês fala de uma coisa chamada 3 tesouros. Seria o Shen, o Qi e a essência. Então, 3 tesouros seriam, na verdade, aquilo que você deveria poupar e aquilo que você deveria cultivar a sua vida toda. E a prática do Qigong, ela vem exatamente para isso. São exercícios terapêuticos. E aí na China você tem catalogado mais de 1000 tipos de Qigong diferentes que visam cultivar e desenvolver essa energia. Então, a ideia é, com a prática do Qigong, você consegue preservar a essência e melhorar a energia do corpo. Quanto melhor a energia do corpo, maior essa capacidade de captar energia, menos da essência você gasta. Certo? O problema de falar de Qigong é um pouco complicado, por quê? Porque você consegue dividir o Qigong em aspectos. Tem quem vê Qigong simplesmente como um exercício físico. Certo? E aí você esquece toda a parte da filosofia, da medicina oriental, e é só um monte de exercício louco que chinês desenvolveu para manter a saúde. Você tem outros que analisam o Qigong já por uma visão da medicina chinesa. E aí você começa a ter uma relação um pouco mais íntima. Então, tem uma prática de Qigong, por exemplo, chamada 6 sons de cura. Que, conhecendo o Paulinho, que é o professor do curso, provavelmente é uma das primeiras coisas que ele vai ensinar para vocês. Onde você tem um som para cada órgão. Certo? Então você tem um som associado ao rim, um som associado ao coração. Essa é uma prática, na verdade, que ela tem uma relação muito íntima, pelo menos a forma, quando eu fui estudar na Tailândia, tem uma relação muito íntima com a parte emocional. Então, você tem um som para cada órgão que, na verdade, visa você ajudar o corpo a eliminar aquela energia negativa que se acumula em cada órgão, decorrente daquela associação das emoções que vocês tiveram. E tem diversas práticas de Qigong, na verdade, que elas têm uma conotação muito mais espiritual do que essa questão de saúde. Então, ano retrasado, eu fui para a Tailândia, eu fiquei quase 2 meses na Tailândia só estudando Qigong. E o cara com quem eu fui estudar, ele sistematizou uma coisa que ele chama de 9 etapas
9 etapas do homem imortal, 9 etapas para você alcançar a imortalidade. Aí você tem desde práticas mais simples para você ajudar o corpo a se curar, a práticas para ajudar a desenvolver a circulação de energia do corpo, até práticas que visam efetivamente um conceito muito mais espiritual. Então, efetivamente você aprender a nutrir o espírito, para o espírito ficar cada vez mais forte, e aí, segundo a teoria, a pessoa atingiria a imortalidade. Então, pegando essa parte espiritual, às vezes bate de frente um pouco com a crença de cada um. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas existem práticas, por exemplo, que elas visam muito você aprender a captar energia para o corpo. Então, uma das coisas que uma das aulas, se não me engano, faz parte desse curso de Qigong, é uma técnica chamada Janzhong. Se fosse traduzir, normalmente o pessoal traduz como ficar em pé como uma árvore. São algumas posturas estáticas que você fica, que visam tanto você melhorar a capacidade muscular do corpo, como são técnicas que visam muito você aprender a captar energia mesmo. Se você entende que a acupuntura é uma forma de troca de energia, né? Então, se você entende, se você acredita na ideia de que quando você aplica uma agulha no paciente, não é simplesmente um estímulo físico que você está dando, mas que efetivamente a sua energia que está entrando ali para botar o corpo da pessoa em ordem, quanto mais forte sua energia, melhor esse efeito. Certo? E aí essas práticas, por exemplo, ajudam muito. Eu posso falar por mim, o meu resultado terapêutico da época que eu praticava Qigong, hoje em dia que eu já não pratico tanto, é muito grande. Então, uma coisa que eu posso garantir por experiência própria é que a prática do Qigong efetivamente dá um resultado clínico muito maior. O que o Paulinho colocou é que o curso é para te aprender a praticar e para ti também poder ensinar os pacientes e até inclusive com o curso com uma curso de formação que tu pode preparar outros instrutores, no caso. Então, é que foi, como eu tinha comentado, o Qigong, na verdade, você tem várias escolas. Então, provavelmente o que eu estudei é um pouco diferente do que o Paulinho estudou. Eu sei que o Paulinho, se não me engano, ele tem uma relação muito grande com o Cassiano e o pessoal do Qigong, eles chamam de Qigong renovado para a saúde. Aí são práticas que têm mais a ver com saúde mesmo. E efetivamente são práticas que visam você poder ensinar o seu paciente para o paciente se cuidar. Certo? É que eu não tenho de cabeça o conteúdo do curso, mas eu sei que 6 sons de cura faz parte. Tem uma técnica chamada 8 peças de brocado, por exemplo, que tem uma relação muito íntima com a parte articular. São exercícios, são posturas que visam fortalecer a musculatura do corpo. Zanzon, por exemplo, que tem a ver com essa capacidade de captar mais energia do corpo. Tem pessoas que formam, no caso, grupos, né? Porque eu já tive pessoas que entraram em contato com o Farol perguntando se nós tínhamos no Farol a prática do Qigong. Então, é que Qigong na verdade não é o tipo de coisa que adianta você fazer um curso. Se vocês quiserem aula de Qigong, esse final de semana não dá, mas é fácil de eu vir aqui e passar um dia falando de Qigong para vocês e ensinar alguns exercícios. Agora não adianta você vir fazer isso e nunca praticar. Certo? Qigong tem uma característica de que ele demanda prática. Mais do que teoria, é prática. Quanto mais você praticar, mais você entende no seu próprio corpo. E aí é por isso que acaba se formando muitos grupos. Tanto pela questão de poder oferecer isso para outras pessoas, quanto pela questão de você poder instigar e se instigar a continuar praticando. Assim, na minha opinião, como eu falei, ano retrasado eu fui para a Tailândia para estudar Qigong. Eu não ia gastar quase 30 mil para estudar uma coisa que não vale a pena. Ainda mais eu que sou mão de vaca do jeito que eu sou. Como ele afirma isso? Mas eu sou, né? Para quem fez o curso de acupuntura quando estava duro, centavo é ouro. Na minha opinião, é um curso que vale muito a pena. Tá? Principalmente pela possibilidade de você poder ensinar o seu paciente. Certo? Tem uma questão que é muito complicada, principalmente da cultura ocidental, que é o paciente no ocidente tem tendência a colocar a responsabilidade da saúde dele na mão dos outros. Então, o cara que vem para o acupunturista, ele não vem pedindo ajuda, ele vem pedindo que você conserte as besteiras que ele fez na vida dele. Então,
É muito mais fácil eu deitar na maca e falar, você tem que me curar, do que eu virar e assumir, não, eu fiz besteira na minha vida, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Certo? E o Qigong, querendo ou não, é uma coisa que te capacita muito a ensinar formas que a pessoa tem de cuidar de si mesma. Além de umas bruxarias muito loucas. Ano passado veio uma professora da China dar curso pra gente, ela ficou no Brasil acho que 2 semanas, e ela ficou atendendo no ambulatório da escola nesse meio tempo. Teve uma paciente que ela atendeu, que a mulher veio porque ela estava com dor no ciático. Ela deitou a mulher na maca e agulhou o ponto mais básico que tem para ciatalgia, que é o VB30. Você pega uma agulha de 10 centímetros e enfia na busanfa da pessoa, até o cabo. E assim, a mulher começou a ter muita dor. A mulher começou a chorar na maca de dor por conta da agulha. A doutora Wang, que foi essa chinesa, que veio, ela tirou a agulha, deitou a mulher na maca de costas para ela. Então a mulher não fazia ideia do que a doutora Wang estava fazendo. Ela sentou na mesa do professor e falou para todo mundo ficar quieto. A mulher pegou um bastão de moxa e ela começou a bater na mesa e raspar o bastão. Foi só o que ela fez. Ela ficou fazendo isso daqui na mesa. Na hora que ela mandou a mulher levantar, a mulher deu uma de Lázaro, levanta e anda. Saiu da maca, a mulher saiu do ambulatório sem dor. Desde esse dia eu falo que a doutora Wang tinha um pacto com o cramunhão, não é possível. Otávio, que é dono da parceria de Santo André, ele conta que, como ele tem contato com a doutora Wang no tempo, ele quando vai para Pequim, ele vai visitar ela. Ele levou um grupo uma vez para ter aula com ela e tinha um cara que era jogador. O cara estava com o joelho arrebentado. Assim. Fez a radiografia, fez a ressonância. E o médico falou que, meu, você vai voltar de viagem e você vai ter que fazer uma cirurgia no joelho. Ele conta que a doutora Wang deitou o cara na maca, colocou a mão no joelho dele e ficou uns 5 minutos só. O cara saiu da maca sem dor. No mesmo dia. Eu acho que o tempo que eles ficaram na China, a doutora Wang deve ter atendido o cara mais 2 vezes. Mas o Otávio conta que o mais impressionante é, esse cara chegou no Brasil, ele tirou uma ressonância do joelho de novo e você não falava que era o mesmo joelho. Só de tocar no joelho do cara, por conta da prática de Qigong dela, o joelho do cara melhorou um pouco. E a Wang era um barato. Se ela não estava dando aula, se ela não estava atendendo, ela estava fazendo Qigong. No meio do ambulatório. Sem vergonha nem nada. O conhecimento que a gente chama isso de magnetismo e força de vontade. Então, se você parar para pensar, existem vários nomes para isso. Então, tem a história do toque quântico, Papos, já no século XVIII, falava da história do fluido nervoso, por exemplo, imposição de vontade. Então, você tem vários termos. Na minha opinião, o Qigong é uma forma mais refinada de se estudar esses conceitos. Então, quando você pega as teorias do Qigong, toda a questão que o Qigong traz sobre a fisiologia do corpo, você vai te dando um esmero maior de como possivelmente essa coisa funciona. Para mim, honestamente, é bruxaria de chinês. O melhor jeito de explicar é bruxaria de chinês. Você faz umas coisas mas, opinião pessoal, eu comecei a estudar a medicina chinesa por conta do Qigong. Comecei a praticar Qigong primeiro antes de estudar medicina. O resultado que vocês têm com os pacientes, e até mesmo com vocês mesmos, é extremamente nítido antes e depois da prática. Isso eu posso falar por mim. Então, quem tiver disponibilidade, faça. Obviamente, quem tiver disponibilidade e tiver... fugiu a palavra. Quem tiver a vontade, a determinação de praticar depois de estudar. Mas vai por mim, faz diferença. Você começa a pesquisar, tipo, tem umas histórias muito bizarras. Tem uma história de um cara na China, o bicho tinha câncer, e falaram que assim, você tem 2 meses de vida. O médico foi seco, falou, você tem 2 meses de vida, aproveita para estudar. E o cara começou a pensar, se eu tenho 2 meses, eu não tenho tempo a perder. Então o cara desenvolveu uma forma de fazer Qigong andando. Então por onde o cara ia, o cara estava fazendo Qigong. Fazem 10 anos que esse cara tem 2 meses de vida. Certo? Então, hoje em dia existem vários estudos por trás, levantando cada vez mais sobre os efeitos benéficos da prática de Qigong na saúde, até mesmo pesquisas de cunho mais ocidental. O cara que eu fui estudar na Tailândia, por exemplo, tem um livro dele onde ele conta que ele foi chamado no instituto para
fazer pesquisa sobre o efeito da meditação. E aí os caras foram fazer aquelas medições de ondas cerebrais. E quando ele começou a entrar em estado meditativo, as ondas cerebrais do cara caíram para aquelas ondas que você só emite quando está em sono profundo. Só que o cara estava conversando com o pessoal na sala. O cara conseguia gerar ondas cerebrais que só se gera quando está dormindo, mas o cara estava acordado conversando com todo mundo na sala sem problema. Não é uma coisa que você aprende da noite para o dia, mas depende de prática. Mas assim, os resultados que você tem por trás são muito grandes. Na época que eu praticava Qigong, com mais afinco, eu lembro que época de inverno, em São Paulo, por exemplo, estava todo mundo encapotado, eu estava desse jeito. No intervalo no curso, parecia a galinha com pintinho, assim, todo mundo ficava perto. Por quê? Eu sem agasalho era o cara que estava com o corpo mais quente na escola. Exatamente por essa questão de você gerar mais energia no corpo, o aquecimento que gera no corpo. O moleque aprende isso para fazer besteira, né? Então, fazendo graça para essas coisas. Quando você aprende a usar do jeito certo, é um resultado muito bom. Então, para quem tiver interesse, vai por mim, vale a pena. Não estou falando isso para ganhar dinheiro, porque a escola não vai me dar dinheiro nenhum. Eu sou professor. Pelo valor que a coisa tem, é uma coisa que vale muito a pena pensar em investir. 6 sons de cura, principalmente, é uma lição de casa muito legal para dar para você. Certo? Então, quem quiser, pensa com carinho, vocês não vão se arrepender. Obrigada, eu nem tinha noção que era tudo isso de coisa. Eu fui pelo coração que me chamou, mas eu não sabia nem de ideia. Foi o que eu falei, como o Qigong foi o que me levou à medicina chinesa, eu tenho uma certa paixão. Porque o workshop que a gente fez não entrou nessas questões, só falava, focava nisso, né? De como armazenar energia, mostrar os exercícios, mas ou eu não registrei também, a gente, né, com a primeira vez que eu não registro, mas agora eu estou aqui, agora eu quero mais. Quem quiser ter uma noção do que é, procura esse cara. Ele tem vários livros de Qigong, cara. O legal dos livros dele é que ele associa muito a questão do Qigong. Ele é um cara que eu vou estudar na Tailândia. O que isso é? É o nome de um autor. Não, digo assim, como que tu vai aplicar isso no paciente ou a pessoa que vai autofazer isso? Então, existem práticas de Qigong que têm uma relação muito grande com exercícios físicos mesmo. Esses são exercícios que você pode ensinar para a pessoa e a pessoa fazer. Além disso, quando você pensa nesses exercícios com essa questão de gerar mais energia no corpo, automaticamente, quando você faz um tratamento numa pessoa com acupuntura, é muito nítido o resultado que a pessoa tem. Então, eu posso falar isso por experiência. Os resultados clínicos que eu tinha na época que eu praticava Qigong com frequência, os resultados que eu tenho hoje são muito distintos. Isso por experiência minha. E isso aí é uma prática, no outro fica praticando no exercício. Então, existem várias práticas diferentes. Esse livro esse livro foi o livro que me levou à medicina chinesa. Não é um livro de medicina chinesa, é um livro de Qigong. Mas foi o livro que me introduziu à medicina chinesa. Grande parte do diferencial que eu tenho de raciocínio, clinicamente falando, de outros colegas ou de outros professores, é exatamente por ter começado a estudar isso daqui antes de estudar a cultura propriamente dita. Nesse livro, ele apresenta uma coisa que provavelmente vai ser a primeira coisa que o Paulo vai ensinar para vocês no curso, que é uma técnica chamada órbita microcósmica. E aí o Mantak mesmo coloca no livro. Não importa tanto uma questão de tempo. O mais importante é faz. Se você tem 10 minutos para parar no seu dia para fazer, faz 10 minutos. Se você só tem 15 segundos, faz em 15 segundos, mas faz. Melhor fazer pouco do que não fazer. Certo? Obviamente, quanto mais dedicação você tem na prática, mais rápido é o desenvolvimento. Isso é óbvio. Mas a prática em si é muito simples. Quando vocês estiverem em trajeto de canais, vocês vão aprender vaso governador e vaso concepção. É basicamente uma forma de circular a energia nesses dois canais. Mas o que eu acho mais interessante dos livros do Mantak
é que além de ser praticante de Qigong, o cara também é acupunturista, ele também é médico. Então, ele consegue fazer uns paralelismos entre os conceitos de um e do outro, para tentar dar um ponto de vista menos esotérico, por assim dizer, pela linguagem oriental, e mais pautado no que a gente sabe de fisiologia ocidental. Então, esse é um livro que eu recomendo muito, por quê? Porque ele é um livro muito simples. É um livro que foi escrito, o Mantak ele ensina para ocidental. O cara desenvolveu todo o instituto dele, voltando a ensinar esse tipo de coisa para ocidental, que é quem não está inserido nesse tipo de cultura. Então, a linguagem é bem tranquila. Okay? Minha sugestão é, quem tiver disponibilidade, procure esse livro para ler. Se gostou do livro, vale a pena fazer o curso. Se não gostou do livro, vai ver que a coisa não é para você. Vale muito a pena. Oi? Como eu falei, quando eu comecei a praticar Qigong, eu era meio idiota. Então mais fazia gracinha do que usava de forma séria. Mas resultado clínico de acupuntura, eu acho que para mim foi a coisa mais vigente. Apesar de, na época, como eu ainda estava me formando em acupuntura, eu não tinha tanto conhecimento teórico quanto eu tenho hoje para poder esmiuçar o quadro clínico do paciente. Às vezes eu percebo que 4 agulhas que eu colocava naquela época tinham mais resultado do que 7 agulhas bem colocadas que eu ponho hoje em dia. Exatamente por conta da prática. Naquela época eu praticava no mínimo 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Então, o resultado clínico que eu tinha naquela época, mesmo tendo um conhecimento menor em acupuntura, me dava um resultado que hoje em dia, se eu fosse comparar, o resultado daquela época era melhor que o resultado que eu tenho hoje. Mesmo com todo o conhecimento a mais que eu hoje tenho. Como eu falei, os maiores problemas do Qigong é que assim, por mais que eu fique falando, não adianta, é sentir. Como é uma questão de prática pessoal, só vão entender mesmo se vocês sentirem. Fazer um dia para pessoa. Não vai dar uma palhinha, hein? Pode. Se der tempo, no final da aula, o dia que a gente correr com o conteúdo, a gente faz algumas práticas. Assim, considera que são 2h30. E a gente está, acho que lá pelo slide 40 da aula, de quase 200. Já dá uma boa. Considerando ainda mais que amanhã não tem só meio período. O que eu posso fazer, que eu posso combinar com vocês, a gente corre com a matéria hoje. Se a gente conseguir terminar mais cedo amanhã, o resto da aula, quem quiser, a gente faz de tipo. Porque meu ônibus só sai às 4. Então, se possível, eu tenho que estar na rodoviária umas 3h30, 15 para as 4. Se a aula terminar umas 2 horas, se a Lu permitir, quem quiser, das 2 às 3 e pouco, a gente fica só fazendo prática. E aí, quem gostar da música, é mais real poder dar uma vivência para vocês e ver quem gosta ou não, para ficar falando, vocês não sentirem no gosto. Certo? Perguntas antes da gente continuar? Não? Os movimentos são parecidos com o Tai Chi, alguma coisa assim? Então, Tai Chi na verdade é uma forma de Qigong. Só que o problema do Tai Chi por trás é Tai Chi no Ocidente ficou vendido como ginástica para velho. Não é feio de falar, mas é verdade. O próprio Mantak, que foi o cara que eu fui estudar na Tailândia, ele falava que existe o Tai Chi como prática de Qigong, então que ele chamava de Tai Chi Tofu, que é aquela coisa mole, sem graça. O mais importante do Tai Chi não são os movimentos. O mais importante do Tai Chi é o treinamento por trás desses movimentos. Então, lá na Tailândia, eu aprendi uma sequência de mais ou menos 12 movimentos que, se você entende bem e consegue desenvolver bem aquilo, você aplica aquilo em qualquer coisa. Okay? 12 movimentos, 36 movimentos, 108 movimentos que a escola Yang, por exemplo, pouco importa. Se você gravou bem aquilo, fazer Tai Chi ou fritar um ovo, desde que você faça aquilo, é a mesma coisa. Então, o problema... E de novo, entra uma coisa complicada por quê? Porque o ocidental, primeiramente, tem muita questão da aparência. Então, o importante do Tai Chi para o ocidental é aquele movimento bonito, aquela coisa sincronizada. Para o chinês, ele entende que se o treinamento interno está bom, o sincronismo sai sozinho.
Por outro lado, o ocidental consegue fazer um movimento extremamente bonito e é uma coisa extremamente vazia. Tá? Então, a gente corre com a matéria, se der tempo no final da aula a gente faz algumas práticas em dupla e aí amanhã se der tempo. Tem que liberar aqui uma hora. Para a próxima, que daí vai ser então beleza, mês que vem eu volto cada um. E a gente já se organiza para isso. Quem quiser, né, participar para conhecer. Qualquer coisa mês que vem, se der a gente faz um almoço mais rápido, então quem quiser almoça mais rápido e volta. Porque amanhã eu tenho que liberar aqui uma hora. Vocês ficam com a curiosidade. Quem tiver interesse vai pesquisar. Vamos lá. Para de me perguntar coisa fora do tema que é muito bom. Então, para agilizar, ao invés de ficar passando slide por slide, a gente vai fazer, a gente completa essa tabela junto e vai discutindo o conteúdo. Então, vamos lá. Frio exterior. Certo? Isso daqui, por si só, já é característico de um quadro de excesso. Certo? Eu só tenho frio externo por conta de um fator patogênico que agride meu corpo. Se eu tenho um fator patogênico agredindo o meu corpo, eu tenho um excesso. Acabou. Certo? Então, aqui, pensando naquilo que a gente já falou de 8 critérios, eu sei que eu tenho frio, se eu comparar com frio e calor. Eu sei que eu tenho externo, se eu comparar com externo e interno. E eu sei que é um quadro de excesso, se eu comparar entre excesso e deficiência. E aí no final tem aquela separação entre yin e yang, mas catalogar como yin e yang é meio desnecessário. O que é importante vocês gravarem em relação a excesso ou deficiência? Aí sim, quadros de excesso têm por característica serem mais agudos, quadros de deficiência têm por característica serem mais crônicos. Certo? Então, quadros de excesso, os sintomas tendem a ser mais intensos, tem um início de característica mais abrupta, certo? E comparativamente, a tendência é que o sintoma permaneça por menos tempo. Então, quadros de excesso são mais intensos, mais fortes e comparativamente mais rápidos, ou seja, a duração tende a ser mais curta. Quadros de deficiência, os sintomas são mais brandos, mais constantes e por um período maior. Certo? Na deficiência, os sintomas são mais brandos, a duração deles é de uma forma mais espaçada e mais constante. Então, para tentar dar uma diferenciação, quadro de excesso vai ser aquele cara que agacha para pegar uma caixa e não levanta nunca mais. O bicho trava, dá aquela fisgada na lombar, o cara chama pela mãe, começa a chorar e não fica de pé. Isso é um quadro de excesso. É intenso, é forte e é rápido. Quadro de deficiência é aquele cara que tem aquela dorzinha chata para lembrar que a lombar existe. Certo? Então, não é aquela pessoa que vai falar, meu Deus, eu não aguento andar. Não, a pessoa anda, mas sempre que dela dá uma sentadinha para dar uma relaxada na lombar. Certo? Isso é típico do quadro de deficiência. Ou dor no joelho, ou pouco importa. A ideia aqui não é gravar o sintoma, é gravar a característica do sintoma. Certo? O quadro de excesso vai ser aquela pessoa que come acarajé com vatapá e pimenta e a pessoa sai vomitando fogo por aí. O quadro de deficiência é aquela pessoa que tem aquele desconforto chato e constante no estômago o tempo todo. Certo? Não é impeditivo, a pessoa não perde o apetite, a pessoa não deixa de comer, mas tem sempre alguma coisa chata no estômago. Isso de novo, vatapá com pimenta é o quadro de excesso, desconforto chato no estômago é o quadro de deficiência. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho um excesso de frio no exterior. Se é um quadro de excesso, eu já sei que os sintomas têm uma tendência a serem mais
Agudo. Certo? Mas primeiro, qual é a causa de um quadro de excesso de frio na superfície? Isso tem a ver com a segunda aula de fundamentos. Vento o quê? Vento frio. Certo? Lembra? Frio externo é fator climático. Fator climático tem a ver com o quê? Ambiente. Certo? Então qual que é a patogênese? Qual é a causa disso daqui? Ficar em ambientes frios. Exatamente. Certo? Lembrar, não tem a ver necessariamente com o clima. Precisa ser inverno para que você tenha um quadro de invasão de frio. Estar aqui, nesse calor lascado, com a porta fechada e o ar condicionado em 18 graus, pode desenvolver esse tipo de quadro em alguma pessoa. Ventilador, ar condicionado do carro também pode levar a isso. Não tem a ver com clima no sentido de clima atmosférico, tem a ver com o ambiente. Ou seja, se um dia vocês atenderem um cara que trabalha no frigorífico da Sadia, queima a bocha até o cara virar fã do Bob Marley. A melhor coisa que vocês podem fazer nisso. Certo? Uma pessoa que tem esse excesso de frio na superfície, ela apresenta aversão ao frio? Sim, por quê? Porque ela já tem frio. Se ela já tem frio, ela não quer mais frio. Então ela tem aversão ao frio. Essa aversão é forte ou fraca? Forte. Por quê? Porque ela já tem muito frio. Essa pessoa tem febre? Não. Por que que ela não tem febre? Baixa. Não, temperatura alta, Pensa comigo, o frio, ele dilata ou contrai? Contrário. Esse frio está onde? Na superfície. O que eu tenho na superfície? Pele. Se o frio contrai, o que vai contrair na pele? Os poros. Se contrai os poros, o que deixa de acontecer? A pessoa para de transpirar. Qual a função da transpiração? Regular a temperatura. Se ela não transpira, ela não regula. O que acontece? Febre. Só que a febre é baixa. Por quê? Porque o quadro ainda é frio. Então, a pessoa fica em torno de 38 graus e pouco. Certo? Quando a gente falar no quadro de calor, aí a pessoa aqui bate perto da casa dos 40. Tá? Então, aqui a pessoa tem uma forte aversão ao frio e febre baixa. Quando a gente chegar no quadro de calor, a gente vai ver que é o contrário. De verdade, aquela parte de aversão ao frio, não, não entendi. Aversão. Pensa comigo, a pessoa tem um quadro de frio. Frio tem natureza yin ou yang? Yin. Então como é que está o yin dela? Está mais alto. O corpo sempre busca o equilíbrio. A pessoa vai querer mais frio, se ela está assim? Não, então ela tem aversão ao frio. Ela vai ter um desejo pelo quê? Pelo calor. É que nem a gente botar no ar-condicionado muito gelado. Mas é que tá bom, eu não tô querendo. Oi? Eu não tenho aversão ao frio. Não, se tu tiver. Pensa assim, já foi pra fora? Já viajou pra fora? Pra onde? Não, embaixo. Argentina. Faz o seguinte, viaja pro Canadá no inverno e me diz se você liga o ar-condicionado no gelado. É a mesma lógica. Já está muito frio. Então a tendência é que você se afaste do frio. Mas o nosso
próprio nosso inverno aqui. Não, então eu sempre procuro o mais extremo possível para ficar gravado. Dias de frio aqui. Eu sei que quando eu fui para a China, por exemplo, quando eu fui para a China e para a Tailândia foi a mesma época. Lá estava tipo 38 graus, lá em São Paulo estava tipo 10, 9 graus. Já a minha namorada ela queria me morder pela internet, porque ela odeia frio e lá estava quente pra caramba. Por outro lado, você está no hospital na China, de jaleco, numa sala com 15 pessoas, sem ar-condicionado, sem ventilador. Pensa que divertido. Eu estava com aversão ao calor. Eu estava. E para melhorar, eles fazem muita bucha aí. Esquece. Isso aí é quase ter convulsão. Então, deu para entender o porquê de aversão ao frio? Porque já tem frio. A tendência é buscar o calor para equilibrar e se afastar do frio, porque o frio vai piorar mais ainda. Certo? Febre é leve. Certo? Tem dor? Sim. Sim. O contrário. Como é que é essa dor? Dor em contração. Então aquela dor fixa. E normalmente essa dor melhora com calor. Aqui é a típica artrite da vovó que melhora quando o tempo esquenta. Certo? Se a pessoa transpira, Está fechada. exato, lembra? O frio contrai os poros. Se contrai os poros, o suor não sai. Se o suor não sai, não transpira. Certo? Se a pessoa tem sede, normalmente não. Por quê? Exato, ela não está transpirando. Se ela não está transpirando, não está perdendo água. Se ela não está perdendo água, ela vai precisar de mais líquido. Então, se porventura essa pessoa vier a ter sede, ela tem desejo por bebidas mais quentes. Exatamente. Como é que fica a compleição dessa pessoa? Que compleição? Ah, fácil. Branca ou... Qual que é a diferença de um pouco? Tirando a palavra. Transparente aí já está virando Hollywood. Deixa eu ver se eu consigo comentar. A pessoa vai ser pálida ou... mais fácil. A pessoa vai ser pálida ou um tom mais azulado. Não chega nesse extremo, óbvio, mas quando você olha a face da pessoa está ou mais pálida ou com um tom levemente azulado. Certo? Como é que é a urina dessa pessoa, normalmente? Tem de molhada. Por que escassa? Porque ela não está perdendo líquido. Muito pelo contrário. Se ela não está perdendo líquido pela pele, sobra mais líquido no corpo. A tendência da urina é ser mais abundante, mais clara. Claro. Mais clara? Sim.
mais diluído. Porque tá diluído. Oi? Tá certo, certo. E as fezes? Se seguir a mesma lógica da urina, vai ser mais urina. Então, aqui a gente tem que dividir uma coisa. Fezes tem uma relação extremamente íntima com a parte interna. Certo? Por ter uma relação mais íntima com a parte interna e por ser um quadro mais externo, normalmente as fezes não mudam. Certo? Normalmente não mudam. Se mudar, pode tanto ser fezes mais moles, quanto um quadro mais de constipação. Só que se está virando um quadro de constipação, esse frio já está afundando. Que aí já está efetivamente congelando o intestino. Então, no geral, as fezes não vão mudar. Se porventura mudar, a tendência é ficar mais longa. Mas a grande tendência das fezes, os dois primeiros quadros, é que ela não mude. Como é que vai ser o pulso? Aqui a gente precisa separar uma coisa importante. Superficial é diferente de flutuante. Certo? Pode parecer besteira, mas são duas coisas bem diferentes. Por quê? Superficial é uma posição. Assim como médio, assim como profundo, distal, medial, proximal. Flutuante é uma característica. O que é uma coisa que flutua? É uma coisa que está na superfície. Mas essa é a característica, essa coisa está só na superfície. Se estiver para dentro, não está flutuando, está perdido aí no meio. Então, o pulso flutuante é aquele pulso que você só sente na superfície. Então, a característica aqui é que o pulso seja flutuante e lento. Ou então, o que eu posso dizer é que o que mais muda é o aspecto superficial do pulso. É meio chato isso, é meio semântica, mas faz muita diferença. Por quê? Porque flutuante, de novo, indica que alguma coisa está só na superfície. Tá? E aí, vocês já responderam. Superfície tem uma natureza mais... Yin ou Yang? Yang. Certo? Se o pulso está flutuante, esse pulso está num aspecto mais Yang. Certo? Quando que eu tenho mais Yang no corpo? Em que situações eu posso ter mais Yang no corpo? Ou no excesso de Yang, como no quadro de calor, ou na deficiência de Yin. Então, o pulso flutuante, ele tanto pode indicar esses quadros de fator patogênico, quanto o último quadro ali também. Certo? Por quê? Isso já é uma coisa importante para vocês gravarem. A principal função do Yin em relação ao Yang é ancorar. Certo? O Yin serve de âncora para o Yang. Se eu tenho uma fraqueza do Yin, meu Yang perdeu o quê? Vamos voltar 15 segundos atrás. O Yin serve de âncora para o Yang. Se eu perdi o meu Yin, meu Yang perdeu o quê? A âncora. Se uma coisa perde a âncora, ela flutua. Certo? Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar ali aos cursos
mais detalhe, tá? Mais grave. Aqui, o pulso é flutuante e lento, não superficial. Por quê? Porque o superficial é só uma posição, assim como o médio, assim como o profundo. O lento aqui caracteriza o frio. O flutuante caracteriza que toda a energia está na superfície. Quem já assistiu Troia? Algum filme de guerra? Quando uma cidade está sendo atacada, todo mundo vai para dentro da cidade ou para a fronteira? Tendência é, você se esconde ou você tenta defender? Pela lógica vai para a fronteira. Quando eu tenho uma agressão por um fator patogênico, a tendência da energia do meu corpo é que ele vá para a fronteira para defender. Se toda a energia vai para a superfície do corpo, sobra alguma coisa dentro? Não. Por isso que eu sinto Aí quando perguntou do filme? Pensou em Senhor dos Anéis. Não. Mulheres e crianças só pra dentro. Agora eu tô quer que fica dentro. Ela disse mulheres e crianças. Então tá, a tendência é o sangue vai para dentro e o ti vai para fora. Mas a ideia é, quando o meu corpo é agredido por um fator patogênico, a tendência é que minha energia vá para a superfície para proteger. Porque se não proteger, isso se aprofunda. Quando eu pego o pulso de um paciente, o que eu estou analisando? Ti e sangue. Se a energia se desloca para a superfície, analogamente o pulso se desloca para a superfície. Por isso que eu sinto quando eu toco e eu deixo de sentir conforme eu vou aprofundando. Se a energia se desloca toda para dentro, como é que vai ficar o pulso? Afundado. É o oposto. Certo? Se quando a energia desloca para a superfície, o pulso fica flutuante. Quando a energia se desloca para dentro, o pulso fica afundado. Eu carco o dedo no pulso, eu sinto. Se eu começo a soltar a pressão, ele some. Normalmente caracteriza um desequilíbrio mais interno. Certo? Fugiu alguma coisa de yin yang até agora? De início fica um pouco confuso. Conforme a gente vai passando pelos outros, a gente vai dissecando mais isso. E a língua? A língua tem modificação nessa curva. Exato. O quadro é mais externo. Por ser mais externo, o que muda na língua é a saburra. Frio ou calor? Então a saburra fica mais? Não. Pegajosa e amarela. Não. Não. Obrigado por tentar. Fica mais abundante. Quanto mais fator patogênico eu tenho, analogamente mais saburra eu tenho. Além disso, a saburra vai ficar mais. Como é que ficava a face? Como é que vai ficar a saburra? Por quê? Porque o branco tem relação com o frio. Mais amarelado vai ter relação com o... Pensa no bife, pensa na frigideira depois de fritar o bife. Fica amarela ou fica branca? Fica mais amarelada, por conta do calor, a gordura. Nunca fritaram alguma coisa e tentaram limpar o óleo com papel? Então, que óleo que vocês usam para ficar branco? Não era detergente. Então, já fica uma dica. Quadros de calor têm tendência a gerar coisas mais amareladas. Por isso que nos quadros de calor, a saburra fica amarelada, a urina fica amarelada,
A pele da pessoa pode começar a ficar amarelada. Icterícia, por exemplo, é um quadro de calor no fígado. Certo? Frio tende a deixar as coisas mais pálidas. A urina fica pálida, por isso que ela fica transparente. A saburra da língua fica pálida. A face fica mais pálida. Certo? Vamos lá. Calor externo. Qual vai ser a causa desse quadro? Ficar em ambientes quentes. Essa pessoa tem aversão ao frio? Não, Por quê? porque ela está com calor, acho que ela tem aversão. Continua sendo um quadro externo. Onde está o fator patogênico? Na pele. Então, nos quadros externos, a pessoa normalmente tem aversão a qualquer coisa que toque a pele. Vento, frio, calor, não importa. Como já tem um excesso na superfície, qualquer coisa que toque na superfície é desconfortável. Aqui entra naqueles quadros onde a pessoa está ficando gripada, e às vezes até o peso da coberta em cima dela é um pé no saco. Não é que dói, mas não é legal. Irrita, é desconfortável, a pessoa começa a ficar inquieta. Aqui normalmente aquela pessoa quando fica gripada fica não me rele e não me toque. Certo? Então, qualquer coisa que tocar a superfície é desconfortável. Só que essa aversão ao frio, ela é forte ou fraca?